Graça e paz, boa noite a todos, graças a Deus. Nós temos alguns testemunhos para ler aqui. Eu gostaria de ler um testemunho para vocês. Diz assim: Deus me deu um livramento e venho agradecer a Ele, o Senhor da minha vida. Na terça-feira, dia 26/1, ao sair do trabalho e pegar a Via Dutra, sentido São Paulo, em frente do posto Sakamoto, um caminhão, de repente, saiu da faixa da esquerda para a direita e bateu no meu carro. Rodopiei na pista, fui de encontro ao muro de proteção e capotei. Graças a Deus a Via Dutra estava vazia, não houve uma tragédia maior. Na hora apareceram vários motoqueiros, me tiraram pelo porta-malas, fui socorrida e pelo sangue de Jesus, após vários raios-x, foi constatado que não tive nenhuma fratura, glórias a Deus. Estou com algumas dores, mas Jeová Rafa, o Deus que cura as feridas, irá me curar, porque Ele é meu Senhor e Salvador, e nunca me abandonou e sempre esteve comigo. Graças a Deus. Cadê a Zenaide Jesus de Almeida? Ali é Zenaide, gente. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Pode misturar esse aplauso com glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mais um testemunho aqui. Boa noite, igreja, graça e paz. Em agosto de 2014, comecei a sentir dores abdominais, mas como a maioria das pessoas, fiquei esperando que elas passassem. Fiquei esperando que essas dores passassem, já que eu tinha uma vida corrida e muitas horas extras para fazer. No primeiro dia de outubro do mesmo ano, fui até o hospital, pois estava me sentindo cansado e fadigado. A médica que me atendeu disse que eu precisaria ficar internado, mas na minha cabeça seria algo rápido, e no dia seguinte já iria para casa. Afinal, era apenas um cansaço. No dia seguinte, ao invés de receber informações sobre minha alta, foi-me passado o diagnóstico que meus rins haviam parado. E no mesmo dia fui direcionado a iniciar um tratamento com hemodiálise. Eu não sabia ao certo o que era este tratamento. Para mim seria algo de curta duração. Um tratamento rápido que iria normalizar meus rins, fazendo-os funcionar novamente. Contrariando o que eu pensava, foram 34 dias de internação. Com 15 dias de internação, ainda sem entender tudo de maneira clara, assisti uma reportagem e foi exatamente nesse momento que minha ficha caiu. Tudo passou a fazer sentido e foi ali que minha batalha começou. Aquele entendimento de tudo me destruiu. Eu tinha 31 anos, me sentia cheio de vida e de sonhos. E, de repente, esse diagnóstico me paralisou. Toda a minha liberdade estava limitada. Até a quantidade de água que eu poderia ingerir estava limitada. 500 ml por dia. A partir disso, 3 vezes na semana eu precisaria me submeter a 4 horas conectado a uma máquina que faria o trabalho dos meus rins. Foram dias difíceis, conflitos internos, até aceitar minha situação. Contudo, eu cria no Deus que opera milagres. Durante 5 anos e 5 meses, eu criei no milagre da restauração dos meus rins. Eu queria que Deus fizesse isso e não queria um transplante. Muitas pessoas me acompanhavam em uma oração para que eu vivesse um milagre. Não tenho palavras para agradecer a cada uma delas. Não irei citar nomes. Foram tantos amigos que não quero esquecer de nenhum. Em 2020, durante uma reunião de oração, Deus falou que eu receberia uma bênção e que essa bênção chegaria a mim através de uma ligação. No dia 12 de maio de 2020, recebi uma ligação e com ela veio uma bênção. O meu milagre. Havia um rim compatível comigo. Fui para o hospital, fiz os exames, assinei os papéis e fui para o centro cirúrgico. Foi tudo muito rápido. Eu só pensava, chega de hemodiálise, chega de limites para beber água. Fiquei 13 dias internado após a cirurgia, então recebi alta. Fui orientado a tomar todos os cuidados em casa. Afinal, estava transplantado em meio a uma pandemia. Saí de lá tomando medicações para tratar um vírus e com duplo J para me ajudar a urinar. 15 dias após estar em casa, tive muita febre, não estava conseguindo urinar, voltei ao hospital. Dado o problema e o vírus ainda estava no meu organismo, precisei tirar e recolocar o duplo J por 3 vezes, pois sempre apresentava algum problema. Precisei fazer uma nova sessão de hemodiálise, pois precisava baixar os níveis de potássio.
Neste momento, me indaguei: como assim? Eu tinha transplantado, achei que estava tudo certo e que voltaria a ter uma vida normal. Ali estava eu mais uma vez passando por tudo aquilo. Não conseguia entender. Eu já estava um mês internado e voltei a ter febre. Então os médicos fizeram novos exames e perceberam que o vírus, o qual vinha sendo combatido com medicamentos, desde o dia do transplante, ainda não tinha saído do meu organismo. E com essa informação, uma nova batalha começou. Nesse período, a igreja foi muito importante. Agradeço muito por todas as orações. Sempre recebia mensagens que diziam que meu nome estava junto aos pedidos de oração nos cultos. Nesse período internado, entre altos e baixos, eu comecei a ler a Bíblia. Nos meus momentos de leitura, o Espírito Santo me acalmava, me dava forças para continuar suportando o processo e acreditando no milagre. O vírus ainda estava lá, mas eu estava firme. Comecei a fazer as atividades físicas, sentir o amor e cuidado, o acolhimento da minha família, e o vírus foi diminuindo sua intensidade até que se foi e fiquei totalmente curado. Hoje tenho 8 meses e tenho novamente uma vida normal. Posso beber o quanto de água eu quiser. Posso jogar bola, fazer atividades físicas. Agradeço a Deus por ter me fortalecido para suportar todo esse processo. Agradeço a minha família, que sempre esteve comigo orando e cuidando de mim, me amparando em absolutamente tudo. Não posso deixar de agradecer aos meus pastores, Ney, Andréia e demais, por suas orações e cuidado, pastor Alex, e por ter orado por mim, por ter sido um paizão em todo esse processo. Agradecer a todos os meus amigos que estiveram me apoiando, me motivando e me acompanhando em oração nesse tempo. Por fim, dia 31/12/2020, consegui finalizar a minha primeira leitura da Bíblia toda em 2020, um ano de pandemia, de tantas notícias ruins e tristes que parecia que nada aconteceria. Foi nesse ano que eu vivi o meu milagre. Graças a Deus. Adriano Ribeiro, cadê você? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Eu quero aproveitar esse momento e orar com você por pessoas que estão enfrentando enfermidades, porque o Espírito Santo está aqui operando. Quem percebe isso? O Espírito Santo está conosco. Você poderia ficar de pé, por gentileza? Vamos orar em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo fluir através do teu coração, nessas orações, nessa palavra de oração. Tem pessoas precisando da tua cura, precisando de uma cura, precisando da tua intercessão. Levante uma de suas mãos e vamos falar com Deus nesse momento. Pai bendito, Pai de amor, nós lemos o testemunho do Adriano. Senhor, e debaixo dessa fé nós lemos o testemunho da tua filha, que sofreu um acidente. Senhor, e debaixo desse ambiente de fé, dessa atmosfera de fé, nós queremos apresentar diante de Ti pessoas que estão precisando de cura, meu Pai. São tantos os nomes que estão sendo citados pelos Teus filhos. Nesse momento, como igreja, nós ligamos a cura do Senhor. Pai, nós liberamos uma palavra de cura sobre os hospitais, sobre as UTIs. Pai, liberamos uma palavra de cura sobre pessoas que estão enfermas, ouvindo essa oração. Liberamos, Deus, essa palavra de cura, essa palavra de fé. Declaramos em nome de Jesus que não há impossíveis para Ti. Declaramos em nome de Jesus que nesse momento pessoas estão sendo visitadas, inclusive aqui dentro. Declaramos cura na autoridade do nome de Jesus. Oh, meu Pai, nós cremos no agir do Teu Espírito. Nós cremos na restauração do Teu Espírito. Senhor, que nesse momento haja restauração da saúde, haja restauração nos casamentos, haja restauração no espírito. Pessoas que entraram aqui enfermas na alma, enfermas no corpo, Senhor, em nome de Jesus, que haja restauração agora. Tem um ambiente de fé e de milagres. Pai, nós liberamos essa palavra de cura em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Quantos podem dizer amém?
Quem pode manifestar a sua fé agora? Aleluia! Graças a Deus. Você pode dar glória a Deus. Diga assim: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Diga para alguém perto de você: não temas, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Tome teu assento. Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Amém. Os homens de valor que estão aqui essa noite, pode dar glória a Deus grave? Aí, amém. Segunda-feira, dia 8, a gente vai ter encontro de homens de valor. Vai ser uma noite muito especial. E eu quero encorajar você, homem. É uma reunião rápida, objetiva. Começa às 20, termina às 21h30. Um tempo especial aqui com os homens de valor. Amém. Também quero falar com você a respeito do batismo. Nós estamos com as inscrições abertas para o batismo. Você que ainda não é batizado, é importante se batizar. Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Gente, nós estamos vivendo um tempo em que não era nem preciso, nós nem deveríamos fazer o convite aqui para receber Jesus, porque as pessoas precisam ter essa consciência: eu preciso de Deus. Quer só ver uma coisa? Quem precisa de Deus aqui, sinaliza com a mão. Quem tem uma aliança com Deus, sinaliza com a mão. Aleluia. E você que ainda não se batizou nas águas, está esperando o quê? Deus está te chamando. Deus é o Deus de graça, é um Pai de amor. Ele enviou Jesus para perdoar os nossos pecados. Não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu quero te encorajar em nome de Jesus a dar esse passo de fé na sua vida. Como foi pregado aqui essa noite, aproveite as oportunidades, como se ela fosse única. Que palavra poderosa do Rodrigo. Essa é uma oportunidade poderosa de Deus na sua vida, o batismo. Então esse é o tempo. Nós vamos ter aula de batismo, as inscrições estão abertas e você pode pegar maiores informações aqui. Faça a sua inscrição pelo link nascipradeus.com/batismo. nascipradeus.com/batismo. Você faz a sua inscrição e será certo em nome de Jesus. Amém, gente? Deixa eu fazer um aviso rapidinho. No Ministério de Louvor, no Ministério de Louvor nós temos pessoas que cantam, que adoram, que servem a Deus com o seu talento também. E nós temos uma querida dessa casa que gravou um vídeo no YouTube, muito legal, com uma música muito bonita. E Ana Lima, cadê você? Fica de pé aí, Ana. Amém. Parabéns, Ana. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela serve a Deus nessa casa, no Ministério de Louvor. Estou disputando aqui com essa peça aqui. Ela serve nessa casa, no Ministério de Louvor, compõe músicas, e nós cantamos as músicas, e agora ela gravou uma música, um single, e você pode seguir lá. Qual o endereço no YouTube? Ana Lima, segue lá no YouTube, comenta lá, compartilha isso, para abençoar muitas pessoas, amém? Porque ela tem servido a Deus aqui, no Ministério Nasci para Deus, com muita alegria, e com muito exemplo também, graças a Deus, amém, meus amados? Eu vou chamar um jovem aqui, ele vai dar um testemunho rapidinho. Vem cá, o Lucas Bossi. Vamos recebê-lo com um forte aplauso, Jesus. Paz, igreja, bem? Então, gente, eu vim aqui dar o meu testemunho. Eu queria falar com o pastor Ney. Eu senti no meu coração de dar meu testemunho. E aí, meu pai e minha mãe chegou e falou: vai lá, fala com o pastor. E eu cheguei no pastor e falei: pastor, queria dar meu testemunho, o que aconteceu comigo. E aí o pastor falou: tá bom, eu vou te colocar lá em cima. Eu falei: tá bom. Aí ele chegou e falou assim: você consegue, né? Eu falei: consigo. Então, vamos para o assunto. Então, eu completei 18 anos, né? Terminei minha escola e aí eu queria fazer minha faculdade. Só que no momento que a gente está passando, tipo, as coisas que estão acontecendo, a gente não estava assim com dinheiro assim para tipo pagar a faculdade. E aí eu cheguei, teve um belo dia que o pastor Eliel Lima estava na igreja, e aí ele chegou e falou assim:
se você quer alguma coisa para a sua vida, entrega um dízimo, uma oferta que te custe. E nessa época eu ainda trabalhava com meu pai, que a gente tem uma empresa, e aí meu pai chegou e deu um dinheiro para a gente, né? Porque a gente trabalhava com ele, e ele dava um dinheiro para a gente. E aquele dinheiro, por mais que para muitos é pouco, para mim era muito. Então eu cheguei e falei, tá bom. Aí Deus tocou no meu coração e falou assim, dá? E aí eu cheguei e falei, então tá. E aí eu entreguei um valor, para mim, alto. E aí, um belo dia, a gente estava trabalhando, eu e meu pai, numa escola, e na escola que a Miriam, ela é diretora, e aí ela chegou e falou assim, ligou para o meu pai, no meio do serviço, a gente trabalhando, e falou assim, o seu filho, ele trabalha com você? Meu pai falou, trabalha. Mas ele é registrado alguma coisa? Meu pai falou, não. E aí ela chegou e falou, eu tenho um serviço para ele e para o irmão dele. Mas até então era tipo, era só um para os dois. Ou ele ia pegar os dois, ou ele ia pegar um só. Eu falei, então tá. Aí meu pai chegou e falou, você quer? Eu falei, quero. E aí a gente foi acho que segunda-feira passada. Não. Quando que foi? Quarta? Segunda-feira passada foi o meu primeiro dia de emprego. A gente já tinha aceito, ele chegou e falou assim, vou aceitar vocês dois. Aceitou eu e meu irmão. Até então, eu não sabia o que eu faria, né? Eu falei, pai, agora com esse dinheiro eu consigo pagar minha faculdade. E ainda ia sobrar um dinheiro para mim, né? Fazer minhas coisas, enfim. Aí, então eu cheguei e falei, então tá bom. Aí eu cheguei, aí nessa semana já eu recebi o meu salário, porque tipo, eu falei, mano, tô trabalhando, completei uma semana e já recebi o salário, velho. Falei, não é possível, tem alguma coisa errada. E aí eu falei, Deus, esse dinheiro aqui, eu sei que é fruto de uma oferta, de um dízimo que eu dei, e eu te agradeço pelo que você me deu, e aí hoje eu entreguei meu primeiro dízimo do meu salário. Obrigado. Glória a Deus, parabéns, graças a Deus, glória a Deus. Você pode glorificar Jesus, aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus eu profetizo prosperidade sobre a tua vida. Eu profetizo que os nossos jovens farão universidades, farão pós-graduação. Eu profetizo que seremos influenciadores para a glória de Deus. Eu declaro em nome de Jesus uma prosperidade na tua vida, portas dos céus abertas. Eu declaro em nome de Jesus uma prosperidade de Deus que você nunca viveu no teu espírito. Em nome de Jesus, o Espírito Santo derramará virtudes de Deus sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que você vai abrir a tua boca e vai liberar palavras de fé, palavras de paz. O teu lar será um lar cheio da presença do Espírito Santo. E onde você chegar, um ambiente será transformado pela presença de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém, querido. Aleluia. Estou sentindo assim uma atmosfera de muita fé. Essa é uma noite de muitos milagres de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Amém. O irmão falou para mim, pastor, se o Corinthians tivesse ganhado ontem, o senhor já tinha tocado no assunto. Tem algum palmeirense aqui? Parabéns aos palmeirenses. Os santistas fiquem na paz. O Adriel é santista, viu o jogo? Na hora do gol eu mandei uma foto para ele. Vamos ler então a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém, meus amados? Gente, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, e ele está falando, o texto traz para nós a ideia de uma luta, de uma guerra, porque ele diz as armas da nossa guerra. A João Ferreira de Almeida diz as armas da nossa guerra, as armas com as quais lutamos. Paulo traz para nós uma ideia de luta, e ele vai dizer que essas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aonde estão essas fortalezas? Se nós observarmos, nós vamos descobrir que essas fortalezas não são aparentes, não são tangíveis. Essa batalha que o apóstolo Paulo diz que nós lutamos, e essas armas que nós temos, não são carnais, elas são espirituais. E ele diz que essas armas são Deus para a destruição de fortalezas. E essa noite eu queria falar das fortalezas. Aonde essas armas precisam ser empregadas? Onde nós precisamos lutar com as armas espirituais? Nas fortalezas. E onde estão essas fortalezas? Elas estão na mente. Elas não são tangíveis. Elas estão do lado de dentro. E na nossa mente, nós temos o consciente, as coisas das quais nós temos consciência, elas estão no nosso consciente, e existe uma outra parte na nossa mente, que é o inconsciente, que não temos consciência o tempo todo daquilo. Então, na nossa mente, na nossa alma, dentro de nós há o consciente e o inconsciente. O consciente são os pensamentos, que estão relacionados com a nossa vida, com a nossa história. Mas no inconsciente estão pensamentos, estão memórias gravadas, que são relacionadas com a nossa história de vida, com situações que nós vivenciamos. Como isso se dá, pastor? No inconsciente estão registradas memórias, perdas não explicadas, traumas vividos, abusos físicos, abusos verbais, abusos sexuais. Essas memórias ficam registradas no inconsciente. No inconsciente estão os traumas que vivemos. E isso muitas vezes, quando a mente não tem uma clareza, quando não somos expostos às verdades de Deus, o inconsciente pode criar, pode gerar em nós fortalezas na nossa mente. Por isso você já deve ter conhecido pessoas que são boas, que têm um grande potencial, mas em alguns momentos da vida elas enfrentam bloqueios. Por que isso acontece? Por causa das fortalezas interiores, por causa das fortalezas na mente. E as fortalezas interiores, elas geram resultados negativos. Por exemplo, a insegurança. Por isso você conhece pessoas que são inseguras. Elas têm talento, elas têm caráter, elas são boas, mas são inseguras. Na hora de tomar uma decisão importante, elas acabam sendo paralisadas. Por isso nós conhecemos pessoas que elas têm tudo para dar certo, mas o medo se tornou um vilão na vida dela. Por que disso? Fortalezas interiores, fortalezas que aprisionam. Por isso encontramos pessoas com crenças negativas, pessoas que são negativas na sua fala, e por serem negativas na sua mente, na sua mentalidade, elas têm comportamentos negativos. Aí nós vamos vendo uma sociedade, vamos vendo pessoas que têm tudo para crescer como seres humanos,
têm tudo para se desenvolver como pais, bons pais de família, mas acabam sofrendo bloqueios por causa das fortalezas interiores. Deus tem o melhor para nós, Deus tem bênçãos para a nossa vida, mas muitas vezes as fortalezas interiores, as fortalezas na mente, nos impedem de recebermos, de vivermos aquilo que Deus preparou para nós. Fortalezas interiores, bloqueios na mente. Por isso, você conhece pessoas que vivem debaixo de uma nuvem de desconfiança, não conseguem confiar em ninguém. Por que isso acontece, pastor? Por causa das fortalezas interiores. E a palavra está dizendo, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E eu declaro no poder do Espírito Santo que essa é uma noite de destruição de fortalezas. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que a palavra de Deus, que é apta para discernir pensamentos, ela vai até a divisão da alma e do espírito, ela discerne os pensamentos do coração, ela já está entrando para destruir fortalezas que estão talvez aí dentro impedindo você de vencer. Essa é uma noite da vitória de Deus na sua vida. As armas com as quais lutamos, elas não são carnais. Então existem armas espirituais liberadas. As fortalezas se estabelecem quando acreditamos nas mentiras que o diabo lança contra nós. Por isso diz que elas são poderosas, as armas são poderosas para destruir fortalezas e todo argumento e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por que será que bons crentes, pessoas estão na igreja há 10 anos, 12 anos, 8 anos, 5 anos, e não conseguiram mergulhar no conhecimento de Deus, por causa das fortalezas interiores, por causa dos argumentos que Satanás vai lançando. E essa noite, enquanto eu falo, eu peço que a intercessão continue e permaneça em oração, porque é uma noite em que o Espírito Santo vai destravar a mente de muitas pessoas aqui, em nome de Jesus. Agora, essa batalha espiritual, ela não é tangível, ela se dá no âmbito da mente. A Joyce Meyer escreveu um livro, Mente, Campo de Batalha. E a Bíblia vai falar, querido, como é que as fortalezas interiores se formam através de mensagens malignas. Satanás, ele luta. Como é que ele pode fazer para destruir você? Ele não aparece com um tridente para não deixar você passar, não é isso. Ele vai lançar pensamentos negativos. Ele vai lançar mensagens negativas. Ele vai dar sugestões fora do conselho de Deus. Por isso que a palavra na carta de Pedro, capítulo 8, versículo 5, na primeira carta, ele diz que Satanás, o adversário, ele ruge como um leão, buscando quem possa tragar. É muito importante nós entendermos sobre a nossa mente, nós enchermos a mente da palavra de Deus, porque nosso comportamento é definido por aquilo que acreditamos. Nosso comportamento é definido por aquilo que pensamos. Então aquilo que ocupa o nosso pensamento vai o comportamento. Por isso a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 3, olha o que ele diz: em bem andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros eram. Nós antes, veja que está no pretérito, no passado, nós éramos filhos da ira, agora nós somos filhos de Deus. Mas por que as coisas não acontecem, pastor? Por causa, muitas vezes, das fortalezas interiores que ainda estão aí na sua mente. Elas geram incredulidade, elas geram insegurança. Então tome cuidado com o que você pensa. Precisamos identificar qual é a origem dos nossos pensamentos. Quem está sugerindo o que estou pensando a respeito da minha esposa? Quem é que está sugerindo o que estou pensando a respeito do meu filho? Quem é que está sugerindo o que estou pensando a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito do meu futuro? Quem é que está me dando essa sugestão de pensamento para que eu me torne uma pessoa negativa? Para que eu me torne uma pessoa depressiva?
O ataque mais feroz do diabo e mais eficaz se dá no campo da mente. Ele sugere pensamentos. Será que esse modelo de pensamento negativo, um modelo de pensamento debaixo de fortalezas malignas, não está orientando a sua vida? De repente você chegou aqui cansado, falou: meu Deus, 2020 foi um ano difícil para mim, e eu estou enfrentando dificuldades agora, eu estou com medo do próximo ano. Será que quem está orientando esse pensamento teu não é uma fortaleza interior? E essa noite eu declaro mais uma vez profeticamente, o Espírito Santo já começou a mexer aí dentro de você. E nós, como o texto diz, levando todo pensamento à obediência de Cristo. Essa noite nós nos levantamos em nome de Jesus, para destruir fortaleza, destruir todo argumento e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa noite nós vamos ter a porta aberta para conhecer mais de Deus. E mais uma vez eu falo, enquanto eu prego nesse momento, o Espírito Santo está destruindo fortalezas na sua mente. A Bíblia fala de alguns exemplos, gente, de sugestão de pensamentos de Satanás. O diabo sugere pensamentos. Precisamos ficar atentos a respeito disso. Veja o que diz a palavra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar o povo. Diz o texto: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. Ele sugeriu a Davi que contasse o povo, que fizesse algo que desagradasse a Deus. Olha o que diz a palavra em João 13, versículo 2, a respeito de sugestão de pensamentos satânicos. Diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Quem sugeriu a Judas que ele traísse a Jesus? Quem sugeriu Davi a contar o povo? Veja que Satanás atua no campo das sugestões. Ele traz pensamentos negativos. Vamos ver mais a palavra. Olha o que aconteceu com Pedro, Éber. Diz a palavra em Mateus, capítulo 16, 23. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O diabo sugeriu a Pedro para dizer a Jesus. O diabo disse para Jesus através de Pedro: olha, de jeito nenhum você vai morrer na cruz. Jesus vira para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Quem é que sugeriu aquele pensamento a Pedro? Perceba que na melhor das intenções, Pedro foi levado a falar algo contrário à vontade de Deus. As fortalezas na mente se estabelecem por sugestões do inimigo. Atos capítulo 5, versículo 3, olha o que Pedro diz a Ananias. Pedro diz assim: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração? Veja, quem encheu o coração de Ananias foi o diabo. E eu falo em nome de Jesus, você vai discernir as sugestões do diabo na tua vida. Você vai discernir, vai falar: para trás de mim, Satanás. Aleluia. O inimigo não precisa de uma legião. Mistura esse aplauso com glória a Deus e aleluia. Aleluia. O diabo não precisa de uma sugestão, o diabo não precisa de uma legião de demônios para nos vencer. Ele só precisa de uma sugestão atendida. Ele não precisa de uma legião para vencer você. Ele precisa que você atenda a uma sugestão dele. Mas essa noite, o Espírito Santo, você vai ouvir isso algumas vezes, o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: as armas da tua guerra não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ele está dizendo a você: eu te capacito com as minhas armas para você destruir fortalezas que se levantam contra o meu conhecimento na tua vida. Aleluia.
A luta é pelo domínio do pensamento. Um pensamento negativo, maligno, incrédulo, pode se tornar uma fortaleza na nossa vida. A luta é pelo domínio, porque quando há domínio de pensamento, há domínio de comportamento. Por isso que Paulo vai dizer que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Nessa batalha, essa batalha é uma batalha pelo domínio da mente. Por isso que, mas da mesma forma que o diabo sugere pensamentos, o Espírito Santo também sugere pensamentos. O Espírito Santo também fala contigo. Só que a fala dele é baixinha, é mansa. O Espírito Santo é aquela voz que diz para você assim: vai orar. Você sente isso ou não sente? Vai ler a Bíblia, lê a Bíblia. É o Espírito Santo que fala baixinho: perdoa ele. Deixa isso para lá, perdoa. Quem já ouviu essa voz? É o Espírito Santo que diz: vai para o culto. É o Espírito Santo que diz para você e para mim, ele diz: canta essa música. Sabe, quem já ouviu uma música cantar dentro de si? É o Espírito Santo que sugere. Aleluia. A voz dele é doce, é sublime, é suave. A voz dele quebra barreiras malignas. E essa noite eu declaro: você vai perceber a voz do Espírito Santo durante o dia, durante a noite, durante o almoço. Em todo o tempo você vai perceber a doce voz do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Agora, como as fortalezas se estabelecem na nossa vida? Elas se estabelecem de algumas maneiras. Eu vou citar algumas formas que elas se estabelecem para exemplificar. Primeiro, as fortalezas se estabelecem na nossa vida através de referências erradas. Talvez você, na sua história de vida, se criou num lar que tinha referências erradas. Um pai que agredia a mãe, agredia fisicamente, verbalmente. Essas referências erradas fazem a gente, que elas criam fortalezas em nós, fortalezas negativas. De repente você cresceu num lar que o pai bebia, ou um tio bebia e agredia os outros. E aí a mulher cresce com aquele pensamento: o homem não presta, todo homem é mau. Ou de repente você cresceu num lar que tinham comportamentos completamente negativos, e você cresceu dizendo: não, eu não quero ter família. Se for para ter uma família assim, eu não quero a minha, eu não quero ter, eu prefiro viver sozinho. Fortalezas negativas, fortalezas na mente. Um segundo fator que também pode estabelecer, gerar fortalezas na nossa vida, são as experiências traumáticas. Pessoas que viveram experiências negativas com outro ser humano, e aí o ódio se estabeleceu no coração, um ressentimento, um sentimento de mágoa, fortalezas interiores. E aí você passou a ver o próximo não como um filho de Deus, mas como alguém que é uma ameaça para você, ou como alguém que é um concorrente teu. Fortalezas interiores, elas vão se formando. E aí você não acredita mais no ser humano, você passou a não acreditar mais na possibilidade de um relacionamento saudável, você passou a não acreditar mais em um casamento, na possibilidade de um casamento, na possibilidade de se ter amigos, por causa das experiências traumáticas. E aí você passou a ver a crítica vindo de alguém como alguém que quer destruir, não como uma oportunidade de melhoria. Por quê? Por causa das fortalezas da mente. Elas vão se criando e vão impedindo você, querido, porque o Espírito de Deus trabalha em nós, mas Ele vai agir na nossa mente a partir do momento que nós permitirmos. O Espírito Santo não é intruso. E essa noite a palavra de Deus está entrando e nós estamos entendendo a necessidade do Espírito Santo agir dentro de nós. Como é que as fortalezas se estabelecem na nossa vida? Através dos argumentos negativos que foram se criando na nossa história. São argumentos, palavras que nós fomos ouvindo a vida inteira. Por isso que o texto está dizendo: destruindo argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus.
Quantas pessoas hoje sentadas, aqui inclusive, é possível que tenhamos pessoas assim, que já disseram, Deus me abandonou. Nós falamos às vezes, pensamos, Deus está contra mim. Isso é uma altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que Deus tem planos de paz a nosso respeito. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas esses pensamentos foram entrando e você passou a criar argumentos que eles foram nascendo. E hoje você tem argumentos dentro de você. Por exemplo, pessoas que dizem, não nasci para ser feliz. Não nasci para ser amado. Não consigo aprender o que quero. Eu não vou crescer na vida. Isso não é para todo mundo. Isso não é para mim. Não posso alcançar meus sonhos. Por causa da história que vivemos, ouvimos palavras negativas. Me recordo uma vez, eu era líder de jovem na ocasião, e nós fizemos uma programação nos jovens, que ela tinha um cunho profético. E aí eu e minha esposa falamos, olha, você vai vir com a roupa que você vai se formar, a roupa que você quer exercer, a profissão, você vai fazer um ato profético. Você quer ser um médico, vem de médico, quer ser um advogado, vem de advogado, vem como você quer ser um enfermeiro, você quer ser uma aeromoça, um piloto, do jeito que você, a profissão que você quiser ser. E aí o pessoal se animou, e no final do culto uma mãe veio orar comigo, uma irmã com a sua filha. A filha tinha uns 16, 17 anos, e eu falei, e aí você vai vir no culto de jovem? A mãe do lado, ela falou, vou sim. Eu falei, que bom. E você vai vir com que roupa? Qual a tua profissão? Qual o teu sonho profissional? Aí a menina falou, médica. Aí a mãe dela olhou para ela, pastor, isso aqui é uma sonhadora. Que médica, minha filha? Tira isso da cabeça. Eu repreendi na hora, falei, não, minha irmã, em nome de Jesus, vamos orar agora, vamos colocar a mão na cabeça dela e declarar que ela vai ser uma médica. Agora você escuta. Quantas pessoas já ouviram palavras negativas de dentro da própria casa? Quantas pessoas já ouviram palavras negativas, vindo inclusive de amigos? Não é a má intenção das pessoas, mas isso cria uma fortaleza negativa, uma fortaleza na mente. E nós crescemos e desenvolvemos isso. Não posso viver meus sonhos, isso não é para mim. Deus está dizendo, eu vou fazer algo poderoso na tua vida. Uma outra fortaleza interior, fortaleza na mente, é aquela, quando você diz assim, não consigo vencer esse pecado. Fortaleza interior, porque a palavra diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fortaleza interior, fortaleza na mente. Nós repetimos, queridos, nós repetimos muitas palavras que vão contra a palavra de Deus. Nós sem percebermos, o diabo sugere e nós estamos repetindo palavras. A nossa palavra tem um poder muito grande, porque nós falamos daquilo que acreditamos. E veja bem, há quem diga, isso é fato, é comprovado, uma verdade, uma mentira repetida muitas vezes, nosso inconsciente pensa que aquilo é verdade. Por isso Satanás vai sugerir pensamentos negativos na sua vida. Mas essa noite eu vim declarar que o Espírito Santo vai também falar ao teu coração coisas de Deus, coisas do conhecimento de Deus, e elas vão entrar em você, e elas vão transformar você, e elas vão encher você, e você será cheio do conhecimento de Deus, destruindo fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Como é que as fortalezas se estabelecem na nossa vida? Já vamos caminhar para o final. Você já viu pessoas que têm um medo paralisante, uma timidez que aprisiona essa pessoa? O que é isso, se não uma fortaleza na mente? Pessoas que têm dons, mas elas estão aprisionadas na sua mente. Você sabe que sabe fazer, mas você não consegue ir. Porque quem sabe você ouviu palavras negativas, quem sabe você está baseando a sua experiência na experiência de alguém que fez errado, que deu errado.
Fortalezas na mente, o medo paralisante. Uma outra fortaleza na nossa mente, que se levanta de forma sorrateira e aprisiona muitas pessoas, é a mentalidade julgadora. Sabe aquela pessoa que julga, avalia todo mundo? Ela avalia todo mundo. Essa mentalidade de avaliar e julgar os outros é uma fortaleza na mente. Porque você avalia todo mundo, você não sabe que essa fortaleza está gerando um orgulho. Você não sabe que essa fortaleza está te aprisionando, porque quem julga todo mundo não quer ser julgado por ninguém. Então uma pessoa entra numa zona de inatividade, numa zona de esconderijo, ela se torna invisível na sociedade. Você já viu que tem pessoas que, se eu fosse dar um nome, é o nome do nada, elas são quase que invisíveis. Já conversou com gente assim numa roda, que não tem opinião? É tudo bem, é tudo desse jeito. Não, que passar tá bom, se é assim mesmo. Conhece alguém assim? Pessoa que tem gosto do nada. A mentalidade julgadora faz a pessoa não ter força, porque ela julga, avalia todo mundo, mas não quer ser avaliada por ninguém. Então ela se torna transparente, ela se torna invisível. Fortalezas na mente. O Espírito Santo essa noite está denunciando as fortalezas interiores para nos libertar. E é por isso que Jesus disse de forma poderosa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta o homem não é uma mentira flexível, é a verdade de Deus. O que liberta o homem não é uma verdade maquiada, uma verdade com mentira junto. O nome disso é sofisma. O que liberta o homem é a verdade de Deus, é Jesus. Por isso a palavra diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Essa é uma noite de libertação. E nós pensamos que gente que precisa ser liberta é só pessoas que estão possessas por um espírito. Gente, essa é a maneira mais rasa de libertar alguém, porque a verdadeira libertação acontece do lado de dentro. Quando as fortalezas caem, quando os sofismas são destruídos. O que é sofisma? É uma verdade misturada com mentira. É assim, o sofisma, muito comum. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Aí a gente diz: eu sou salvo, mas lá no fundo a gente diz: Deus, eu sou salvo, mas graças a Deus e graças a mim, que vou para a igreja todo domingo, que fico ali direitinho. A gente quer sempre o mérito diante de Deus. Isso é um sofisma. Nós devemos nos chegar a Deus e falar: Senhor, eu preciso da Tua graça. Eu te agradeço porque eu fui agraciado por Ti. Você entende a verdade de Deus? Essa noite os sofismas estão caindo. Aquilo que não tem a pura verdade de Deus vai ser desnudo diante dos teus olhos, e você vai romper com toda a mentira de Satanás. Sofisma. O sofisma diz: eu não consigo vencer o pecado. O sofisma diz: eu não consigo vencer isso, porque isso vai me doer muito. A verdade de Deus diz: você pode vencer o pecado, você pode se crucificar. Se estás em Cristo, nova criatura sois. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto eu estou falando, eu estou liberando essas palavras estão quebrando sofismas. Como é que eu venço as fortalezas na mente, pastor? Talvez você já identificou na sua vida áreas que estão amarradas, áreas que estão presas. Talvez você já identificou, sentado aqui durante essa nossa conversa, você já identificou algumas fortalezas. Como é que eu venço elas, pastor? Como vencer as fortalezas? Pastor, eu identifiquei que eu não consigo confiar nas pessoas. Pastor, eu identifiquei que ainda tem uma mágoa dentro de mim. Quando toca no nome de uma pessoa, eu fico com ódio. Pastor, eu identifiquei que eu sofri abusos verbais. Eu tenho mágoa, eu não consigo pensar num novo futuro para mim. Eu não consigo pensar num novo relacionamento. Pastor, eu estou identificando que eu estou preso a algumas coisas. Como é que vencemos
como resolver, como destruir as fortalezas da mente. Olha o que a palavra diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós vamos trabalhar com as armas de Deus. Quais as armas de Deus para destruir as fortalezas na mente? Primeira delas, a verdade. É uma arma poderosa. Reconheça a existência delas. Como eu venço fortalezas na minha mente, pastor? Reconhecendo a existência delas. Isso aqui é uma fortaleza, isso aqui é uma fortaleza que eu tenho. Isso aqui é uma fortaleza que apareceu na minha vida. Isso aqui eu tenho, reconhecendo a existência delas. Como é que eu resolvo, pastor? Como eu destruo fortalezas? Como destruir? Primeiro, reconhecendo a existência delas. Segundo, transformando a sua mente pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai transformar, ela vai destruir. Essa é uma arma poderosa. A palavra de Deus. Por isso Paulo escreve aos Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Gente, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus que vai transformar a nossa mente. Como é que eu destruo fortalezas? Existe uma coisa muito importante nesse texto. Ele vai dizer assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja como é importante você identificar os pensamentos negativos, as fortalezas, e levar ele cativo à obediência de Cristo. Sabe como é levar cativo? Cleonildo, pode vir aqui. Levar cativo é isso aqui que eu vou fazer. Eu sou o pensamento negativo. Ele vai me levar cativo. Você sabe como levar cativo? Você vai me levar lá para baixo. Olha como é levar cativo. Não quero ir, não quero ir. Você está vendo? Eu não quero ir. Levou cativo. Você consegue fazer isso com os pensamentos? Obrigado, Toninho. Você consegue fazer isso com os pensamentos negativos? Eles não vão querer sair de dentro de você. Você tem que colocá-los para fora. Levá-los cativos à obediência de Cristo. É pegar um pensamento negativo e falar: eu vou levá-lo à obediência de Cristo. Ele não quer ir, mas eu vou levá-lo. Sabe quando o pensamento de Satanás vier sugerir o pecado? Leve esse pensamento cativo. Você tem a autoridade de levar cativo a obediência de Cristo. Sabe quando o pensamento do medo, da dúvida, da rejeição vier te visitar novamente? Você diz: eu vou te levar cativo à obediência de Cristo. Eu vou te levar cativo até a Cristo. Essa noite o Espírito Santo está te dando a autoridade para levar os pensamentos negativos à obediência de Cristo. O texto diz levar cativo. O texto diz levar cativo. Levar cativo é levar preso, é levar com autoridade. Aleluia. Como é que eu destruo as fortalezas? Se abrindo para receber a graça de Deus por fé. A graça de Deus por fé. É se abrindo o coração para receber aquilo que Deus tem para você em fé. Que tipo de fortaleza tem se levantado na sua mente nesse tempo? Que tipo de pensamento o inimigo tem colocado, tem sugerido a você? Que coisa negativa você acreditou nos últimos dias? Quais as palavras negativas, as palavras sugeridas pelo diabo que você ouviu e acreditou? Que tipos de pensamento hoje estão contra a palavra de Deus e estão aí alojados na sua mente? Essa noite, nesse momento, eu quero, em nome de Jesus, te dar esse encorajamento espiritual. Leve cativa a obediência de Cristo. Qual
Qual o caminho que o inimigo tem traçado na sua vida? Pessoas sentadas aqui que pararam de acreditar no ministério que Deus tem na tua vida, porque ouviu algo que não era para se ouvir, que não era para acreditar, você ouviu e acreditou. Pessoas sentadas aqui que estão desacreditadas daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Hoje Deus te chama para um novo tempo. Deus te convida a levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Que tipos de pensamentos estão ocupando a sua mente hoje? O Espírito Santo te convida hoje a falar para Deus quais os pensamentos. O que te aprisiona? O que te põe medo? O que te deixa inseguro? O que te afasta de Deus? Será que é a culpa? A culpa é uma fortaleza na mente. A culpa por ter errado, por ter pecado. E aí você não consegue crer no poder do sangue de Jesus, no poder da graça de Deus. Não é para dar liberdade ao pecado, mas é para combater a culpa e para ser liberto das garras de Satanás. Quais os pensamentos que estão hoje contrários à vontade de Deus na sua vida? Quais as fortalezas que estão impedindo você de se relacionar intimamente com Deus? Eu quero convidá-lo a orar nesse momento e a denunciar no Espírito Santo as fortalezas da mente. O que tem te impedido de se tornar alguém melhor? O que tem te impedido de se tornar alguém poderoso em Deus? Alguma mulher poderosa em Deus? O que tem te impedido? Eu quero encorajar você a denunciar hoje no altar de Deus e falar: Espírito Santo, eu estou entregando esse pensamento, eu estou entregando essa fortaleza, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Talvez você já foi no psicólogo, já tomou remédio, já foi num orientador, já fez de tudo e não consegue se libertar, não consegue sair dessa fortaleza. Hoje você está recebendo as armas de Deus. Quero convidá-la a se colocar de pé para nós orarmos nesse momento. Aleluia, aleluia. Vamos denunciar agora os pensamentos, as fortalezas que foram criadas, palavras que você ouviu, traumas que você viveu, e que criaram fortalezas, e você não consegue mais acreditar naquilo que Deus pode fazer. Nós vamos denunciar agora em oração. Você vai colocar diante de Deus agora, em nome de Jesus. Vamos colocar diante do Senhor agora. Feche os teus olhos e apresente diante do Senhor quais as fortalezas. Apresenta diante do Senhor o medo. Apresente diante do Senhor aquela palavra que vem sempre para tirar, roubar, minar a tua fé. Apresente diante do Senhor a incredulidade que muitas vezes bate e diz: não, você não pode, Deus não vai fazer. Apresente diante do Senhor a mágoa. Apresente diante do Senhor agora. Coloca a tua vida nele, faz essa oração. Isso, põe a mão no seu coração e fala com o Pai agora. Coloque-se diante dele, ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Espírito Santo, nesse momento eu apresento essa mulher que entrou aqui desacreditada, humilhada, por ter ouvido palavras que roubaram dela, Deus, a força, a fé, a coragem. Senhor, eu apresento esse homem, Senhor, que tem vivido uma vida, Deus, ofuscada, Pai, não consegue mais dar novos passos, porque foi traumatizado, Senhor, pelas lutas, chicoteado pelas circunstâncias. Mas hoje eles estão aqui, hoje eles estão colocando diante de Ti a sua vida. Nesse momento eu libero pelo poder do Espírito Santo essa palavra de cura. Nós levamos cativos à obediência de Cristo todo pensamento que se levanta contra o conhecimento do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que cada coração, cada pensamento seja lavado agora, purificado, cada mente seja purificada pelo lavar regenerador da palavra. Que a Tua palavra lave as mentes, Espírito Santo, que a Tua palavra lave as mentes, lave a alma, Espírito
Jesus, levamos cativo, levamos prisioneiro todo pensamento, em nome de Jesus, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós levamos cativos a obediência de Cristo. Quem pode dizer amém? Canda la basura, la basura, candaré.